Eu quero ler hoje, iniciando esse dia, no livro de Atos dos Apóstolos, sobre a vinda do Espírito Santo de maneira tópica, de maneira definitivamente expressiva na história humana, conforme a gente lê em Atos 2. Isso porque é uma celebração que marca o calendário histórico nesse acontecimento do derramar do Espírito Santo, com línguas de fogo na cabeça e línguas diferentes na boca dos cristãos, conforme a narrativa de Atos 2, do verso 1 até o verso 13, que é onde eu vou ler. Mas não é aqui, e tão somente aqui, que o Espírito Santo habita o coração humano. Onde houve quebrantamento, fé, arrependimento, esperança, anelos transcendentes, espírito de perdão, amor, compaixão, aí sempre houve habitação do Espírito Santo. É claro que a teologia, com as suas doutrinações denominacionais e religiosas, nos faz tentar crer que antes dessa ocorrência, o Espírito Santo não morava, não habitava, não era em ninguém. Que no máximo ele possuía pessoas, que no máximo elas tinham surtos do Espírito, como no Velho Testamento, Elias e outros que ficaram cheios do Espírito, foram tomados pelo Espírito, ou arrebatados pelo Espírito. Mas se tenta fazer essa distinção entre o antes e depois. Era como tentar dizer que Deus só começou a perdoar depois que a cruz se ergueu. Era como confinar o poder revitalizante da graça e da ressurreição ao acontecimento histórico da ressurreição de Cristo. Assim é também tentar condicionar a manifestação do Espírito Santo no mundo, na história humana e na história da civilização, a algo que só passou a acontecer depois do Pentecoste. Não, o Pentecoste é uma manifestação visível. Assim como Deus estava em Cristo, agindo desde antes da fundação do mundo, na criação de todas as coisas, depois em toda a história da civilização humana, Cristo esteve presente. A gente não pode, todavia, dizer que Cristo só se manifestou na história humana depois que Jesus nasceu. Jesus é a encarnação do Cristo eterno, mas Cristo é eterno, portanto, Jesus é apenas a expressão histórica desse que é eterno, que é Deus. Então Cristo não passou a agir apenas depois que Jesus nasceu. Cristo nunca não agiu. Sempre esteve. Tudo que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está presente em tudo. Agora, em Jesus, Ele se encarnou na história. Perdão de Deus sempre houve. Mas na cruz Ele se manifestou como um signo histórico definitivo, marcante, para a nossa consciência, para a nossa interpretação na evolução do processo histórico. A mesma coisa se pode dizer do Espírito Santo. Davi mesmo diz no Salmo 51, não me retires o teu Santo Espírito. Não é porque ele se achasse uma habitação eventual, quase que possesso de vez em quando pelo Espírito Santo. Não, ele diz que ele era habitado pelo Espírito Santo. Todos os que foram homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, foram seres habitados pela consciência de Deus. A habitação do Espírito Santo produz a consciência de Deus crescente em nós. Então o que a gente tem aqui, nesse dia
da colheita, dia da ceifa, de acordo com o calendário judaico, 50 dias depois da Páscoa, vinha o dia da colheita, que originalmente falando, era um dia da cultura cananeia, do lugar onde Israel foi habitar, em Canaã. Porque toda aquela região fazia uma festa da colheita. Era a época de colher trigos, de ceifar, de arregimentar o que se plantou durante o ano. Então esse era um significado cultural lato, amplo, que precedia o próprio texto da Escritura no Velho Testamento, é que os cananeus celebravam um dia de gratidão a quem quer que fosse o seu Deus, o benemérito ao qual eles atribuíam aquela bênção do brotar e do amadurecer dos grãos para serem recolhidos para o alimento, para o pão. Eles faziam isso, é um dado historicamente comprovado. Os judeus absorveram, porque o dia era o dia em que as coisas ficavam prontas para serem colhidas. A época era fixa. Para quem cria, para quem não cria, para judeus ou para cananeus, para qualquer um, para quem comia, para quem plantava. Então o Pentecoste é uma extensão de celebração de uma cultura muito mais antiga do que a presença judaica ou do que o que foi escrito na Escritura. Mas na Escritura do Velho Testamento o significado era esse. 50 dias depois da Páscoa chega o dia de se colher, de se ceifar aquilo que se plantou antes. E os judeus absorveram essa festividade e a consagraram ao Deus de Israel como gratidão. É como uma espécie de dia de ação de graças antigo nos Estados Unidos, quando as famílias todas paravam em gratidão realmente a Deus pela ceifa. E esse é um dia de gratidão. O espírito do Pentecoste é gratidão pelo suprimento, gratidão pelo alimento, gratidão porque a terra continua obedecendo às leis da vida e da subsistência, porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe, e se semeia para o bem, colhe para o bem. Essa é a gratidão presente. E é um transfundo histórico que eu acho que, por mais simples que seja a minha explanação nesse momento aqui, ajuda você a situar o que está acontecendo. Jesus tinha morrido, fazia 50 dias, durante 40 dias, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos e comeu e bebeu com ele durante aqueles 40 dias, com todos eles, foi assunto aos céus e ordenou-os que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E assim segue a narrativa de Atos 2, que diz: ao cumprir-se, ao chegar o dia de Pentecoste, que é esse dia sobre o qual falei, estavam todos os discípulos, cerca de 120 pessoas, reunidos no mesmo lugar, um cenáculo em Jerusalém. De repente, eles que estavam no ambiente interno, ouviram do céu, de fora, aquele assovio, um som, como um assovio de um vento impetuoso, penetrando frestas, passando por corredores, entrando em lugares, fazendo aquele som assombroso de um vento sibilante que chega impetuoso e penetra, produzindo sons diversos. Foi isso que eles ouviram dentro daquele lugar onde eles estavam orando, quando de repente veio do céu esse som e encheu, tomou conta. Era um som que não passava, que não estava indo, era um som que chegou para ficar. Encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. E apareceram, um olhou para o outro e viu
que sobre a cabeça do outro, distribuídas sobre todos eles, indiscriminadamente, havia línguas como de fogo, como se fossem chamas, linguetes de fogo, tremulando sobre a cabeça de cada um deles. Cada um olhava para o outro e o outro estava com aquela língua de fogo, aquela chama viva, pousada sobre cada um deles, como eu disse, indiscriminadamente, porque o Espírito é dado a todo aquele que crê. Todos ficaram, indiscriminadamente, não tem discriminação, é para todos os que creem, todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios, plenificados. Não é que o Espírito não habitasse nenhum deles. Ninguém conclui nada acerca da verdade se não for pelo Espírito Santo. Quando Pedro disse a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi cérebro, filosofia, teologia, não foi carne, não foi sangue, quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. É trabalho de Deus, habitando a mente de Pedro, o coração de cada um deles, crescendo neles, fazendo se desenvolver neles o entendimento. Nesse dia, todavia, há um batismo, há uma expressão visível, há uma historificação da manifestação do Espírito para ser avisada, para ser crida e para ser assumida por todo aquele que crê em todas as fases e épocas da história. Assim como tudo cresceu, assim como o Cristo eterno, desde antes da fundação do mundo, se manifestou em Jesus, assim como o Cordeiro que teve as suas manifestações pelos arquétipos e pelas simbolizações sacrificiais milhões de vezes nos altares de Israel, até que o Espírito que nunca não habitou o coração que cria, o coração quebrantado, o coração esperançoso, toda esperança sublime vem do Espírito Santo, todo amor que vence o medo vem do Espírito Santo, também agora aqui, todavia, tem esse selo, essa marca na história. Para eu poder conversar com você sobre esse dia, essa hora, sobre esse fato, sobre esse poder, sobre essa realidade que aqui deixa de ser subjetiva e passa a ser histórica, verificável, narrável. Aconteceu num dado dia, numa dada hora, numa certa circunstância, com uma cenografia definida, e veio sobre todos, e um testemunhou a presença do Espírito na vida do outro, e todos ficaram cheios, plenificados pelo Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, em outras línguas que eles não tinham aprendido, línguas diferentes, línguas que não tinham nada a ver com o treinamento de aprendizagem linguística. Eles começaram a falar, e através dessas outras línguas, que a gente sabe que podiam ser compreendidas por muita gente que estava em Jerusalém, como foi aqui o caso de pessoas de 17 nações diferentes, que quando ouviram falar nessas outras línguas e ouviram o murmúrio geral, afluíram para o lugar, querendo saber que fenômeno era aquele. E eram pessoas que vinham de regiões diferentes, eram partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, do Iraque de hoje, de toda a Judéia, da Capadócia, lá na Turquia atual, antiga Ásia Menor, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito,
das regiões da Líbia, lá no norte do Egito, nas imediações de Cirene, na África. E romanos correram para ver aquilo tudo, todos chocados, arábios, pessoas de culturas e civilizações e costumes diversos estavam em Jerusalém. Alguns deles eram prosélitos, alguns deles tinham crido no Deus de Israel através da pregação de judeus nas sinagogas espalhadas por esses lugares e subiam a Jerusalém para adorar com regularidade, especialmente na festa da Páscoa e em outras ocasiões festivas. Todos esses estavam lá e os ouviram. E eles saíram do lugar onde estavam, tomados pela sublimidade daquela visitação, e foram para as ruas, para os becos, e a multidão os ouviu falando de maneira incontrolável em línguas que eles não conheciam, tomados pela ebuliência de um gozo espiritual que eles nunca tinham experimentado, nem quando andavam com Jesus em tempo algum. Era a promessa de Jesus se cumprindo. Jesus tinha dito: convém-vos que eu vá, porque quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo, o qual não apenas habitará convosco, mas estará em vós. Ele chama o Espírito de Paráclito, Consolador, aquele que anda junto, estamos juntos. É Jesus dizendo: o eterno, estamos juntos. O Paráclito vai estar com vocês. Paráclito é aquele que caminha ao lado. Mas não é porque o nome dado por Jesus ao Consolador, que é Paráclito, o que caminha ao lado, que a gente tem que interpretar que ele vive do lado da gente. Não, ele vive em mim. Só se diz que ele caminha junto como uma expressão dessa companhia inafastável do Espírito de Deus que me habita e não tira férias de mim sob hipótese alguma. Ele me habita. E esses que foram o objeto dessa experiência extraordinária saíram tomados por isso, o que fez afluir uma grande multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua materna. Aqueles homens da Galiléia, uns poucos de Jerusalém, mas todos eles quase que unanimemente, absolutamente incultos. Falavam aramaico mal, falavam hebraico quebrado, não tinham cultura nenhuma, não eram pessoas cosmopolitas, não eram nada disso. Eram seres tribalescos, lá da Galiléia, de cidades pequenas, desaculturados, gente sem erudição alguma, falando maravilhas, falando as maravilhas de Deus, é o que se diz aqui. E aí começam a surgir as interpretações a respeito de tudo aquilo. A perplexidade os fez perguntar como os ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas, essas grandezas de Deus. Se eles são pessoas tão despreparadas, tão incultas, tão humanamente sem instrumentação para isso, sem aprendizagem alguma, como é que, de repente, esses seres de uma língua só e pobre estão falando em línguas que nunca aprenderam e que são as nossas línguas maternas e falando com perfeição grandezas de Deus? O Espírito Santo se manifesta, mas ele faz sentido. Ele tem que fazer sentido. Os homens aqui não dizem apenas, eles estão falando em outras línguas e a gente não sabe o que é isso. Não, o Espírito Santo faz sentido. O Espírito Santo faz a reversão da Torre de Babel. A Torre de Babel acontece como dispersão, cada um falando numa língua e ninguém se entendendo nunca mais. O Espírito Santo é o fenômeno oposto, opera o milagre oposto. No Espírito Santo, os que não se entendem começam agora a se compreender.
A manifestação do Espírito Santo acontece, entre outras coisas, para isso. Para que os que não se entendiam passem a se compreender. Para que a cultura deixe de ser um impedimento, a língua materna, o lugar onde foi criado. Para que Babel, com a sua diversidade de línguas e com os ódios separatistas que a linguagem frequentemente provoca, se eu não te entendo e você não me entende, você é diferente, e tanto mais quanto eu considere você diferente, mais estranhos nós vamos ficando um para o outro, de modo que o Espírito Santo, quando se derrama, provoca a antítese disso. Quem não me compreendia começa a me compreender. E o que eu não sabia explicar começa a ser explicado de maneira extraordinariamente sobrenatural na mente e no coração do outro que me ouve. E não são bobagens, não são temas de ódio, nem de raiva, nem de separatismo. Aqueles que habitam a boca de alguém que ficou cheio do Espírito Santo. Ao contrário, são grandezas de Deus. Um derramado Espírito Santo que não seja para todos, indiscriminadamente, todos os que creem, todos os que querem, todos os que invocam, como o apóstolo Joel tinha dito no capítulo 2, verso 28, naquele dia, diz o Senhor, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, indiscriminadamente, é o que Pedro vem citar um pouco mais adiante, nesse episódio aqui em Atos, o Espírito que não produz, o Espírito Santo que chega supostamente não gere, essa aproximação dos diferentes, que não nos ajude a nos compreendermos, a não nos entendermos, um Espírito que chegue e não faça com que aquele que é absolutamente distinto de mim tenha agora um ponto sobrenatural de contato para me discernir, para entender o que eu estou dizendo, e uma manifestação do Espírito Santo que não traga e não exalte, e não explique, e não comunique a beleza e a grandeza de Deus, não é do Espírito Santo. Esse espírito da gritaria, do grunhido, do desmaio, do revirar de olhos, do esperneamento, do rolar no chão, da loucura, da histeria, da total falta de qualquer que seja o traço de racionalidade na comunicação, que só deixa todo mundo perplexo enquanto alguns rolam no chão, não é Espírito Santo. O dia sublime e supremo dessa manifestação vem marcado não da irracionalidade, não tem nada irracional aqui. Tem o milagre, tem o fenômeno, tem o vento, enche a casa, tem as línguas de fogo, tem o falar em línguas que não se aprendeu, mas que outros entendem. E está todo mundo em pé, está todo mundo andando, está todo mundo na rua, está todo mundo comunicando. E tem pessoas perguntando, não são porventura galileus esses que aí estão falando, como é que eles estão falando na nossa língua materna e coisa com coisa, fazendo sentido? Nós os estamos ouvindo falar as grandezas de Deus. Eu creio no Espírito Santo de todo o meu coração. Eu estou falando aqui pelo Espírito Santo. Tudo que eu faço ensinando, iluminando o Evangelho, a verdade, é pelo Espírito Santo que habita em mim. E todo aquele que compreende, compreende pelo Espírito Santo, que me ensina a dizer coisa com coisa, a fazer a palavra eterna de Deus ganhar sentido no discernimento, na compreensão dos seres mais estranhos, mais diferentes. Gera essa perplexidade de que o que se está dizendo está sendo compreendido. A Torre de Babel entrou em estado de reversão, porque o Espírito Santo é dado para gerar união e não dispersão. Línguas estranhas que são faladas para produzir ódio, guerra, separação, dispersão.
profecias da perversidade, quando são objeto de interpretação, não vêm do Espírito de Cristo. É tão simples entender que, se é o Espírito Santo, as pessoas que ouvem o que elas conseguem compreender com os seus códigos de interpretação. O Espírito Santo não vem para falar com a gente em códigos de não compreensão. Ele fala com a gente em códigos que, mesmo quem está dizendo e falando não tenha toda a consciência ou nenhuma consciência, quem está ouvindo sabe exatamente o que está ouvindo e por que está ouvindo. E qual o sentido da grandeza de Deus que está sendo anunciada, de tal modo que eles perguntam: como os ouvimos? Que milagre é esse? Eles estão falando com a gente. O Espírito Santo vem para dar testemunho das grandezas de Deus com o mundo. Não é para gerar perplexidade, não é para que alguém ouça e não entenda nada. Como Paulo diz em 1 Coríntios 14, sobre a língua e a balbúrdia na igreja de Corinto, todo mundo gritando. Tinha até gente dizendo: maldito Jesus! E outros gritavam: aleluia! Ele diz: isso aí não tem nada a ver com o Espírito de Deus, e quem quer que passe, veja vocês nessa crise histérica, vai sair dizendo: essa é uma reunião de loucos. Como qualquer um que não tenha perdido o juízo, ao ver manifestações desse tipo, diz: é uma reunião de loucos, de gente entregue à possessão da não razão, do não significado, da não compreensão. É gente que anulou o pensamento e mergulhou no vazio de coisa alguma. Não é o Espírito Santo. Como os ouvimos falar em línguas maternas de cada um de nós, e nós compreendemos. Eles estão falando as grandezas de Deus. Todos, portanto, atônitos, chocados. Não com o que não entendiam, mas chocados com o fenômeno que os fazia compreender o que antes eles não compreendiam. Atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Qual o significado disso? Essa gente inculta, que não sabe nada, abriu a boca, eles estão falando nas línguas que nós aprendemos nas nossas terras natais, que eles nunca aprenderiam sozinhos, e estão nos falando as grandezas de Deus. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O que isso quer dizer é que Deus quer se comunicar com todos os homens, com toda a carne. Ele quer se comunicar de maneira racional, compreensível. Ele quer se comunicar de maneira sobrenatural, usando os códigos da compreensão humana natural, porque o sobrenatural de Deus não anula a racionalidade humana sob hipótese nenhuma. O que isso significa? Significa que o Eterno decidiu usar seres humanos para falar em línguas que atinjam o mundo inteiro e que comuniquem o amor e a grandeza de Deus com cada criatura do planeta. Esse é o objetivo, essa é a missão planetária histórica do Espírito Santo, é ser Cristo me habitando, revertendo a difusividade divisiva da Torre de Babel, fazendo de mim um ente de anúncio claro, compreensível, da palavra da graça e do amor de Deus em todos os povos, em todas as línguas, em toda e qualquer civilização. Existe a mesma mensagem de consolação para cada realidade da cultura humana no planeta. Se o Espírito Santo não produzir essa pervasividade de comunicação entrando na compreensão dos homens, aí não houve ainda nenhum falar do Espírito Santo. O que significa isto? O que isso quer dizer?
Outros, porém, zombando não porque eles estivessem embriagados, não porque eles estivessem andando descontrolados, embora em alguns ambientes de natureza pentecostal tenha gente que só fique com essa parte. E nem prestam atenção que os que falaram isso aqui se diz que estavam zombando. Ou seja, eles não estavam fazendo uma descrição da realidade. A realidade é que havia homens tomados de uma alegria extraordinária, falando línguas que eles não conheciam, andando juntos pelas ruas da cidade, tendo deixado o cenáculo onde tudo isso começou, o que reuniu milhares de pessoas que celebraram um encontro de comunicação racional. Como pode? Nós sabemos que eles não podem, que eles não sabem. Mas o que eles estão podendo e sabendo e falando é algo que nos atinge a nossa compreensão mais uterina, mais primordial, mais primal, mais íntima. Porque o Espírito Santo quer falar aquilo que nos seja mais íntimo, na linguagem que nos toque de maneira intestina e visceral, mexendo o centro das nossas emoções, comunicações, cultura. É comunicação sem limites para se chegar à compreensão que não encontre barreiras. Mas alguns querem ficar só com essa parte que diz, outros, no entanto, zombando, e eles nem olham que é zombando. Dizem estão embriagados, porque eles só querem se manifestar embriagados, é ficar de porre. São aqueles para quem a manifestação do Espírito Santo não fala nada a ninguém. Não comunica nada a ninguém. Só faz todo mundo ficar de porre, obnubilado. Não é o Espírito Santo. É apenas a carne, a emoção, a sugestão, ou a vontade deliberada de se entregar a uma espécie de surto semi-controlado ou controlado, mas é uma performance de embriaguez descontrolada, e o Espírito Santo não é assim. Os que zombavam é que diziam isso. O que dá pena hoje em dia é que 99% de tudo aquilo que se atribui ao Espírito Santo é justamente o que se manifesta como porre psíquico, como embriaguez, como descontrole. Ainda tem gente que bota a mão na boca e diz, eu não estou conseguindo parar de falar, e fala inadequadamente, como diz Paulo outra vez em 1 Coríntios 14, quando ele afirma que o Espírito está sujeito aos profetas. Eu não sou obrigado, o Espírito Santo não é uma possessão, como uma possessão demoníaca. O Espírito Santo é o Espírito da harmonia. Ele não violenta a mim, nem a ninguém em quem ele habite. Ele dialoga comigo. Ele fala comigo. Eu não sou possesso pelo Espírito, eu sou habitado pelo Espírito. Ele não provoca em mim qualquer coisa que eu deva dizer depois, eu falei porque eu não me controlei. Se você não se controlou, foi seu ímpeto, foi sua carne, foi seu temperamento explosivo, foi sua vaidade, foi a sua mente desequilibrada. Porque se for do Espírito Santo, o Espírito se sujeita à consciência daquele em quem ele habita, ele dialoga, ele não obriga. Estão embriagados. Não é assim. Esse não é o modo do Espírito operar. Os que não estejam zombando dizem, meu Deus, como podem? Mas estão dizendo coisa com coisa, são lúcidos. A gente está entendendo o que eles dizem lá na origem mais terra do nosso sentido de linguagem de compreensão. Assim é o derrame do Espírito Santo. E essas, dentre tantas outras, que infelizmente o tempo não me permite agora sobre isso falar, são compreensões e mensagens para a gente entender e balizar o significado divino, maravilhoso, sublime, extraordinário
de andar cheio do Espírito Santo e de falar pelo Espírito Santo as grandezas de Deus. Senhor Jesus, eu quero pedir que tenha sido simples o bastante para todos entenderem, que tenha sido verdadeiro para todos se curvarem e que tenha sido edificante para que todos venham a te invocar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a promessa é simples e é uma: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre servos, servas, pobres, ricos, senhores, sobre profetas, sobre jovens, sobre donzelas, meninas, sobre velhos, idosos. Eu derramarei do meu espírito e eles sonharão sonhos melhores, sem pesadelo, sem tormento mental, sonhos de perspectiva para a vida. Profetizarão o que seja a verdade do Evangelho, exortarão, edificarão, admoestarão para a vida, para o bem. Sim, eu te imploro que as pessoas compreendam que o que existe sob o signo do Pentecoste à nossa volta, quase que na sua inteira totalidade, é obra da carne, da competição, da vaidade, das disputas. São línguas aprendidas, são línguas imitadas, e que tão pouco são faladas conforme fomos instruídos pelos apóstolos, na intimidade da nossa casa, porque edificam a nós na tua presença. E se formos falar línguas que não são as nossas em público, elas precisam chegar com o poder da interpretação para que ninguém nos olhando diga que estamos loucos e alucinados, como é o que acontece agora entre nós. O mundo inteiro olha para esses que dizem que creem nesse milagre e os tem como loucos, porque de fato a loucura, a confusão, a balbúrdia, a histeria nervosa e a doença mental tomou conta disso, que é feito como performance e que não carrega a experiência genuína e real, poderosa do Espírito Santo nos enchendo de plenitude, de sabedoria e das grandezas de Deus. Ajuda-nos a entender. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.